Então, pessoal, agora o Arthur vai começar a desenhar ali a parte superior, né? Quando a gente está falando de parte inferior, a gente tem o trilho, né? Onde existe aquela pontinha que está saindo ali embaixo, né? Que eu mostrei antes aqui, ó, nesse montante, isso aqui. Essa peça aqui, ela é uma guia, essa linha metálica aqui, né? É um trilho guia. Então a esquadria, ela tá correndo ali em cima, né? Nesse trilho guia, mas ela tá de fato pendurada por roldanas, né? Na parte superior, né? Dessa esquadria. Então lá na parte superior, agora que o Arthur tá desenhando, ele vai fazer essa estrutura aqui, ó. Ele vai fazer essa estrutura aqui, né, que é, aqui a gente tem um exemplo de estrutura metálica dessa guia, né, que é pendurada aqui as rodinhas, né, e aí a esquadria corre, né, então ela fica pendurada aqui nesse J, né, que está aqui acontecendo. Aqui em cima a gente tem uma estrutura de persiana, que daí é particular de cada um, que depende, mas o que importa agora é esse ponto aqui, né, da esquadria, que é onde as janelas, então, as portas-janelas estão penduradas, ou as janelas, né, então aqui a gente tem uma estrutura metálica, que eu vou mandar foto com escala para vocês, e aí o Arthur pode estar desenhando ali algo que é mais genérico, que representaria tanto o metálico, quanto depois ele vai mostrar ali a diferença da representação em madeira, mas a lógica é a mesma. Então lá ele desenhou, por exemplo, o encaixe, né, da peça, ali a gente está falando de novo de uns 4 centímetros de altura total dessa peça. E aí dentro, então, tem 2 quadradinhos onde tem ali as roldanas, né? São aquelas rodinhas pequenininhas que está desenhando e está pendurada a esquadria que segue o mesmo desenho da de baixo. Com o baguete, com a altura de 7 centímetros, assim por diante. Às vezes pode acontecer de ser pendurada apenas por uma estrutura de roldana e não por 2, então tudo isso aí depende, não é também nosso papel desenhar precisamente a roldana interna, não é esse o objetivo, né? O objetivo é vocês entenderem que a peça superior, ela tem um desenho diferente da peça inferior, porque a peça superior, ela segura de fato o peso dessa esquadria, e a peça inferior, ela serve só como linha guia para ela não sair do eixo, tá? Então o desenho não é igual, não é rebater o desenho de baixo para cima. A gente precisa prever aquele quadradinho onde tem uma espécie de roldana interna e que tem um acabamento, ali vocês estão vendo, né? Tem um acabamento ali, um fechamento, onde desce, né? A gente só enxerga a esquadria pendurada, a gente não enxerga as roldanas quando a gente está olhando uma esquadria de baixo para cima. Vocês podem observar nas casas de vocês, talvez vocês consigam enfiar o dedo lá em cima e sentir a rodinha, né? Cuidar para não deixar o dedo trancado também, né? Mas vocês consigam sentir essa rodinha, mas vocês não conseguem ver ela. Porque essa peça de acabamento, ela é parafusada na instalação depois para dar o acabamento. Então o cara põe isso ali tudo, com toda a parafernália, e depois ele vai prendendo, né, essas peças de acabamento. Às vezes tem uns parafusos aparentes, que vocês vão identificar, que fazem com que a gente veja esconda, né, essa estrutura toda. Então o importante é entender esse sistema e saber que aqui fora vai ter uma variação aí, né, de novo de uns 4 centímetros, né, nesse perfil. Para dar acabamento interno, a gente usa aí guarnições, né, que então vão estar acontecendo como fechamentos dessa parte em relação a essa, né, porque a gente tem aqui a esquadria e tem aqui a laje, a viga, né, ou enfim a verga. E aí aqui a gente tem que passar uma espuma expansiva, que é algo que eles colocam para poder fixar essa esquadria, né, esse afastamento. E aí precisa desse fechamento aqui dentro, né, e às vezes do fechamento externo também, dependendo do tipo de acabamento que é dado à esquadria. Também podemos olhar umas fotos e ver como é que vocês querem fazer esses acabamentos todos. É isso aí.